Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de julho de 2025. Notaram que o cenário está diferente? Claro que notaram. Vai ficar assim uns 2, talvez 3 dias porque eu estou em viagem. Mas assim mesmo estou me atualizando sobre o que está acontecendo, fazendo minhas análises e minhas opiniões sobre a situação geopolítica na Ucrânia. E eventualmente em algum outro lugar também onde o tema for interessante. A ofensiva de verão ucraniana começou. E quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Os russos começaram a sua ofensiva com muita força, mas eles, como eu falei em vídeo de ontem, eles acabaram tendo que recuar. Não deu certo, principalmente em Sumi, que era a novidade para eles. Pokrovsky nunca teve uma ofensiva de verão, vai ter, mas é a continuidade do que já vem tendo com as mesmas violências, né? E também eles estão tentando chegar a Dnipropetrovsk, mas é um movimento que eles estão fazendo desde o ano passado para cercar Pokrovsk e não conseguiram. Lógico, se eles chegarem a Dnipropetrovsk para conquistar uma nova província, que eles não vão conquistar em um dia, eles poderão cercar Pokrovsk, um semicerco pelo menos, mais facilmente. Mas assim mesmo não significa guerra acabada e não significa a vitória da Rússia, mesmo porque ela está perdendo essa guerra, está tendo muito mais prejuízos. No entanto, os ucranianos começaram a sua ofensiva, né? E eles estão já lançando a sua própria campanha, não pesadamente no teatro de operações, mas eles estão usando mísseis e drones de longo alcance, visando causar, no momento mais importante, grandes perdas na retaguarda em profundidade para os russos. E também em profundidade no teatro de operações e logo imediatamente na retaguarda, né? Como tem queimado depósito de munições, explodido, depósito de combustível do exército da Rússia, etc. Em uma das operações recentes que são importantes, as forças ucranianas atingiram com sucesso, por exemplo, agora, essa semana, o 8º Exército de Armas Combinadas da Rússia na cidade de Donetsk. É uma cidade controlada pela Rússia, é a província controlada pela Rússia. Eles usaram mísseis Storm Shadow, são mísseis de fabricação do Reino Unido e que continua a dar suporte e mandando esse tipo de mísseis para a Ucrânia, assim como material de obuses e outro tipo de materiais e munições. Os ucranianos drenaram as defesas aéreas russas antes de causar a destruição total no enorme quartel-general russo desse exército que eu falei para vocês lá em Donetsk. Né? Próximo à cidade ficava esse quartel, não ficava no centro da cidade, mas ficava na cidade. Né? De acordo com os relatos, né, de moradores, o prédio do quartel-general foi arrasado até o porão, de tão violento que foi esse ataque ucraniano, com grupos inteiros de militares russos mortos. Os mortos confirmados eram o principal alvo estava o coronel Ruslan Goryachkin, que é o comandante do 8º, é coronel-general, perdão, ele é o comandante desse 8º Exército de Armas Combinadas da Rússia, que tem controle absoluto de todas as forças russas que operam de Velika Novosilka a Pokrovsk. Então era um cara muito importante, não é mais, né? Ele é acreditado com os únicos ganhos significativos que os russos fizeram desde o início de 2024. Então ele estava com muito prestígio e dentro dos generais russos, dos comandantes nessa guerra criminosa, ele tinha muito prejuízo porque era o único que tinha feito mais avanços, né? Mais ganhos para a Rússia. Os russos estão diante da maior operação que lançaram desde o início da invasão há mais de 3 anos. Simultaneamente, a Ucrânia conduziu uma extensa operação de drones em Luhansk, né? E destacando uma abordagem de ataque em várias camadas eles fizeram. Mais de 20 drones atingiram instalações logísticas russas durante a noite, também essa semana agora que a gente noticiou para vocês, causando grandes incêndios em toda a cidade, embora as autoridades russas tenham afirmado que 35 dos 40 drones foram interceptados, notícia falsa, né?
que atingiram foram 20 drones dos 40 lançados e trazendo grandes prejuízos para o exército russo no teatro de operações, porque Luhansk ali era a próxima cidade, uma daquelas primeiras pseudo e falsas repúblicas anexadas e criadas pelo ditador da Rússia. O chefe do combate à desinformação da Ucrânia, Andrei Kovalenko, enfatizou que a logística russa em Luhansk, temporariamente ocupada, está em chamas, ressaltando a intenção da Ucrânia de desmantelar as operações russas na linha de frente. Essas operações ocorrem enquanto a Rússia se prepara para uma ofensiva abrangente que em Sumi e Kherson, Donetsk e Zaporizhia. Sumi já começou, recuaram, saíram da onde eles estavam dentro da Ucrânia, acredito que não vão voltar mais. Kherson estão tendo muitas dificuldades, bem como em Donetsk e Zaporizhia. Onde eles conseguem manter mais ou menos as posições é em Donetsk, em torno de Pokrovsk, Toretsk e Konstantinivka. Os ucranianos sabem que eles estão em desvantagem numérica, né, nas frentes de combate. A Ucrânia precisa basear, por causa disso, eles estão se baseando no desmantelamento das capacidades de combate da Rússia antes que sua ofensiva possa ganhar impulso, ou seja, destruindo a logística, destruindo concentrações de tropas, é isso que ele está fazendo. Então, ao mirar esses centros logísticos, centros de comando e depósito de munição, a Ucrânia está introduzindo atrasos críticos, está introduzindo perdas nos preparativos para os ataques dos russos. E cada atraso beneficia significativamente a Ucrânia, porque as perdas, quer de blindados, quer de sistemas de artilharia, quer de logística, não podem ser repostas rapidamente. Elas precisam ser fabricadas numa Rússia que está com problemas econômicos, não tem dinheiro para produzir nem comida para o povo. Imagine agora os tanques de guerra com a falta de dinheiro. Além disso, forçar a Rússia a lançar ataques prematuros com preparação insuficiente também enfraquece substancialmente a eficácia operacional do exército de Moscou, tornando-os enviados ao ataque vulneráveis aos experientes operadores de drones e unidades de artilharia da Ucrânia, e incapazes de romper as linhas de defesa que os russos não vão ter condições de fazer. Ou seja, a estratégia e as táticas usadas pela Ucrânia são corretas, enquanto a Rússia continua usando as suas táticas primitivas, que já usava desde o início da guerra, cuja principal tática é a tática de moedor de carne, mandando os buchas de canhão lá para frente, para morrerem em nome do ditador. É uma morte sem causa. A campanha de ataque da Ucrânia também continua a interromper logística ferroviária. Recentemente, algumas composições ferroviárias foram noticiadas aqui no canal também. Então, na realidade, se a gente lembrar, os operadores de drones, os ucranianos, têm atingido repetidamente pontos críticos de abastecimento ferroviário, e os últimos agora foram em Zaporizhia, que eu também falei no canal e fiz uma análise sobre o assunto. Além disso, os especialistas em cibersegurança da Ucrânia, eles desativaram os principais serviços das ferrovias russas em Voronezh, prejudicando a gestão logística do norte. É claro que eles podem recompor isso. É mais fácil colocar trilho no lugar do que construir uma ponte. É mais fácil colocar um trilho no lugar do que construir um tanque de guerra. Mas causa um transtorno muito grande e causa um prejuízo, e pode com isso atrasar uma operação inteira. Os ucranianos também atacaram uma importante depósito de munição militar russa em Sabaikhalsky Krai, que fica perto de Velika Turra, causando grandes explosões por horas, enquanto as autoridades russas tentavam minimizar o evento. Relatos de testemunhas oculares relataram dezenas de explosões secundárias, apontando para outra operação de sabotagem ucraniana bem sucedida. Enquanto isso, na região de Rostov, os drones ucranianos atacaram um depósito estratégico Atlas, que é parte do sistema da reserva estatal da Rússia, responsável por estocar e distribuir combustível, lubrificantes, alimentos e equipamentos tecnológicos essenciais para as operações das tropas russas no teatro de operações. E ele é também responsável para estocar combustíveis, lubrificantes e alimentos e equipamentos tecnológicos. Ou seja, esse ataque matou inúmeros coelhos de uma só
cajadada. A Ucrânia, essa contraofensiva dela, eu acho que está sendo muito produtiva e minimizando a perda humana, enquanto a Rússia está maximizando a perda humana que ela não tem mais para gastar. Mas eles não se importam com aí, eles não estão nem preocupados se a estratégia deles está certa ou errada. Que continuem errando, assim a Ucrânia terá uma vitória mais rápida e expulsará o inimigo criminoso do seu território. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com você inscrito no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.